Fala aí, pessoal. Boa noite. Vamos falar de história, arqueologia hoje, e nunca foi tão necessário falar de história, de arqueologia como nos momentos atuais. Pedir um pouco de desculpa para vocês, porque minha câmera, não sei o que está acontecendo, meu tripé está entortando hoje. Enfim, é isso aí. Boa noite para todo mundo que está chegando por aí. O Rix do Local Preservado está aqui com a gente, Caduda, WF454, nosso convidado, o professor Jefferson, já entrou aqui também, já vou mandar uma solicitação para ele. Fala aí, boa noite para o Rafael, para todo mundo que está chegando. Galera, hoje o tema está muito legal. A gente vai falar hoje sobre, deixa eu dar uma acenada aqui, a gente vai falar hoje sobre história. Só não estou conseguindo mandar aqui a solicitação para o Jeff. Ele acabou de mandar para a gente. Vai falar contextos históricos, a necessidade de entender bastante sobre história para poder dialogar, para poder fazer análises, enfim. Boa noite, meu querido professor Jefferson. Como é que você está, meu querido? Tudo bem? Boa noite, Vitor. Tudo bem, meu querido? Tudo sob controle. E você? Tudo tranquilo também, cara. Graças a Deus. Eu só vou colocar um comentário aqui para quem entrar na live e não entrar perdido. O pessoal já saber que a gente vai falar sobre história. História e arqueologia. Tá aqui, ó. História e arqueologia. Lembrando, pessoal, que nós teremos um momento ali para ler as perguntas e também nós vamos ter aqui o selo, né? Quem quiser apoiar a live pode apoiar com o selo. Boa noite para todo mundo que está chegando agora. Boa noite, meu querido Jeff. Como é que tá? Tudo certo? Boa noite, Vitão. Tudo bem? Boa noite a todos que estão aí conosco nesse momento, nessa sexta-feira quente. Tudo beleza, tudo sob controle, né? Calor. Tô aqui também meio encalorado, mas vamos em frente aí. É um prazerzaço estar aqui com você, viu? Muito obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui com você e com todos que estão nos vendo aí ao vivo. Bom, vamos que vamos. Eu que agradeço você ter topado, Jeff. E, professor, eu queria te começar perguntando algo que muita gente já perguntou aqui no nosso vídeo. O que é a arqueologia? O que seria arqueologia? Então, a arqueologia, ela compreende um estudo dos vestígios deixados pelo ser humano ao longo do tempo. Então, o ser humano, ao longo do tempo, em sociedade, em grupos ou de maneira individual, ele vai produzindo vestígios. E esses vestígios são usados para alguma coisa, né? Tem um contexto. E a arqueologia, ela vai justamente servir para isso. A arqueologia, ela vai recuperar esses objetos, vai recuperar esses vestígios e vai tentar contextualizar. E automaticamente, contextualizando, né, a importância desse vestígio, ela vai nos contar uma história, né? Uma história que a gente chama de história material. Porque a história ela é dividida, né, no período antes da escrita e no período depois da escrita. Então, antes da escrita, não tem história para contar, não tem nenhum vestígio escrito. Não, essas sociedades ágrafas têm muita história para contar. Então, aí você fala, puxa, e agora? Como é que eu vou recuperar, né, a resgatar a história, a memória, a cultura, o patrimônio dessas sociedades mais antigas? Então, a arqueologia vem e, por meio do resgate desses vestígios, vai contextualizar aí como que era a vida dessas sociedades. E dessa maneira vai acabar desencadeando aí um processo na qual você pode contar uma história. Como que era a sociedade, como era a política, como era a economia, como era a religião, como era a cultura desses povos. É parecido com montar um quebra-cabeça, irmão. Você vai montando peça por peça. Hoje você tem ali um processo, você tem algumas certezas. Aí daqui a um tempo outras escavações vão surgindo, novas histórias vão sendo contadas e você vai tendo que atualizar aqueles capítulos aí. Então eu costumo dizer para o pessoal que a arqueologia é um processo contínuo. Coisas que nós estamos hoje
hoje, amanhã pode ser uma outra história, porque o contexto, porque os vestígios vão surgindo, e aí há toda uma necessidade de fazer um estudo, uma pesquisa mais elaborada em cima disso. Nossa, cara, muito legal. Ô Jeff, conforme você foi falando, foi me vindo na cabeça a ideia do Sherlock Holmes. Quando ele chega num crime, a gente não faz ideia do que aconteceu ali, né? Quando ele começa a falar, você vê ali nas obras, enfim, que ele bate o olho, olha para a cena de crime, até o Rick Saverbar, não sei se está aqui com a gente ainda, estava no começo, né? Trabalha também com perícia, creio que seja familiarizado com essa ideia. Chegar num lugar, olhar, não tem nada escrito, não está escrito assim, quem me matou foi o cicrano, quem me matou foi o fulano. E esse processo de obter informações, entender o contexto, né, por meio da observação de sinais, né, de vestígios, é muito interessante, cara, muito interessante mesmo. Eu até comentei com você, quando a gente estava no empate, a necessidade de se conhecer, de ter conhecimento histórico, conhecimento contextual, para analisar uma situação, até mesmo para conversar com alguém, né? Eu vou te fazer uma pergunta aqui. E aí você dá a sua opinião, a forma que você achar mais interessante. Como que você acha, quais você acha que são os riscos de alguém dar uma opinião ou conversar com outra pessoa, ou fazer uma análise de algo sem ter conhecimento histórico e contextual? O que você acha que pode acontecer de ruim numa análise dessa, sem levar o contexto em conta? Olha, isso eu como professor, né, da área de ciências humanas, história, geografia, filosofia, sociologia, eu tenho muito medo dessas coisas, né? Eu tenho muito medo, por isso quando eu termino as aulas, né, os meus alunos devem estar aí conosco, um abraço para todos eles, sempre termino a aula perguntando alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, né? Justamente porque aí, cara, você pode causar um problema, né, da notícia falsa, né, do fake news, né, tá na moda esse termo aí, e às vezes, dependendo da pessoa que fala, né, uma pessoa importante, uma pessoa influente, ela pode desencadear um processo, né, um erro, e assim, as pessoas tomaram aquilo como verdade. Sabe? Então é muito perigoso. Temas, né, igual agora Rússia e Ucrânia, você tem todo um contexto histórico, porque senão dá a impressão que numa bela manhã de sol, o Putin acordou e falou assim, ó, não tem nada. Isso, não tem nada para fazer hoje, olha aí a agenda, não tem nada para fazer, vamos atacar a Ucrânia. Não, isso vem de um contexto desde a Guerra Fria, desde a década de 90, entendeu? Até comentei com meus alunos, vendo uma série de fatores que o processo resultou no conflito agora Rússia e Ucrânia. Então é um problema muito grande, a pessoa ela precisa estar contextualizada, ela precisa buscar informação, ela precisa se comunicar com pessoas da área, microexpressões, questão comportamental, eu tenho um déficit muito grande, então eu sei que vou ter que erguer a mão e falar, Vitor, preciso que você me ajude nisso daí. Vitão, não entendi tal coisa, me deu na química, sou péssimo, aí a gente vai chamar nosso amigo Danilo Pelege, né? Ele fala, Danilo, dá uma força aí nessa questão química aí, porque não é comigo. Então, você vai tendo que contextualizar, porque senão você pega ali um trechinho e toma aquilo como verdade. Ou que você acha que é verdade. Vai disseminando isso daí, cara, e às vezes você não consegue. Tem muita informação que passa aí na sociedade, que está pipocando aí, errada. É igual você chegar, você de repente está passando na rua e vê duas meninas dando um pau numa senhora. É uma senhorinha lá, duas meninas aceitando um porrete nela. Aí você desce do carro e vai dar um pau nas duas meninas. Falou, como vocês estão batendo numa senhora de 70 anos na rua? Vocês estão loucas, tal. Só que minutos antes, aquela senhora estava viu um cachorro deitadinho ali na praça e começou a chutar o cachorro, pegou a bengala e deu na cabeça do cachorro, e as meninas se revoltaram com isso. Mas na minha visão, eu vou falar para todo mundo, vou filmar, vou postar na rede social, olha o horror, essas meninas agredindo a velhinha de 70 anos,
Entendeu? Então, cara, aí todo mundo vai ver no Instagram, vai ver no YouTube e tal, essas pessoas vão tomar como verdade que as meninas que agrediram a velhinha. Só que o processo, o contexto, é que essas meninas sentiram, né? Não estou defendendo a agressão de forma nenhuma, mas as meninas ficaram indignadas com a atitude da senhora. Sim. E Sim, é muito isso que acontece. sim, não, é interessante você falar, né, Jeff? Porque, cara, hoje em dia existe um grande discurso na internet, né? Uma orientação aí por muitos influencers e tal. E aquilo que você sentir na hora, você tem que colocar para fora, né? Você tem todo o direito. E muitas vezes a sua interpretação está errada da situação como um todo. E muitas vezes te falta contexto para você fazer uma análise apurada. Eu acho que um dos melhores exemplos para a gente falar, você até citou o exemplo aí da senhora, eu sempre uso esse exemplo também quando eu dou treinamento policial, porque é muito comum os policiais atenderem a ocorrência de agressão, né? Então ele tem que ter uma calma para primeiro entender o contexto daquela agressão, como você falou, não é defendendo, mas é entender o que está acontecendo, né? Antes de tomar um partido. E teve uma situação que aconteceu no finalzinho de 2021, foi no interior de São Paulo. Uma menina estava esperando num ponto de ônibus, né? E ela olhou para o lado e viu um senhor. O senhor estava com um casaco, né? Uma jaqueta, ele estava com a mão no bolso, as duas mãos enfiadas no bolso da calça, e ele estava com as duas mãos no bolso da calça, tremendo. E a menina interpretou naquele momento isso como um gesto obsceno. Uma adolescente. Ela interpretou aquilo como um gesto obsceno, e o senhor estava meio no canto, assim, meio virado, né, cabeça baixa, meio tentando passar despercebido ali. A menina ligou pro pai dela. Falou, olha, tá acontecendo isso, eu acho, né, não sei se ela falou eu acho, aqui sou eu que estou imaginando, né? Eu acho que tem um senhor aqui do meu lado se masturbando. Tá só eu e ele aqui no ponto de ônibus. Aí veio o pai da menina e o irmão, eles vieram com pedaços de pau, né, com porretes, bateram no senhor, agrediram o senhor, inclusive perfuraram as costelas, chegou até um dano no pulmão desse senhor. E aí que a gente foi saber a informação, quando ele foi para o hospital, esse senhor, que ele tinha mal de Parkinson. E um comportamento muito comum com quem tem Parkinson é guardar a mão no bolso por vergonha para esconder o tremor das mãos. Né? O Parkinson, para quem não está familiarizado, o Parkinson é uma condição ali da deteriorização do nosso sistema neuromotor. E uma das coisas que pode acontecer, uma decorrência, é o tremor na mão, enfim, em várias partes do corpo. Quem tem Parkinson acaba escondendo a mão no bolso de vergonha para não mostrar o tremor. O senhor, então, estava tendo uma crise ali, um sintoma de Parkinson, escondeu a mão no bolso, né, por vergonha da mão tremendo. A menina interpretou aquilo como um ato obsceno e tomou uma decisão de mandar o pai bater, enfim, e o pai tomou a decisão em seguida de acatar o que a filha falou, sem avaliar, e terminou aí com uma provável, quase óbito, né, o senhor chegou a falecer, imagina, quase óbito. O pai e o irmão dela respondendo criminalmente talvez sejam presos, e a menina tem que ficar com uma culpa dessa na cabeça. Então, quando você avalia uma situação sem levar o contexto em conta, mas o influencer X que eu acompanho me falou que isso é tal coisa. Mas pera lá, cara, busca informação do outro lado, busque pluralidade de fontes, né? Vamos ver uma fonte só não, vamos ver várias. Para poder entender o que está acontecendo. Uma história que eu acho muito bacana, que ilustra muito bem como que, num primeiro momento, uma coisa não é aquilo que parece, que tem a ver com a sua área, é aquela situação que você participou do elefante. Eu não vou falar o spoiler, mas a situação do elefante, se você puder contar pra gente como que foi essa situação, Jeff, ela é muito boa. Verdade. Lá no nosso curso, né, no Empate, eu contei uma história que foi muito interessante. Que envolve essa questão da contextualização. E assim, você tem que buscar, né, a pesquisa ela faz parte do ser humano, né, de buscar entender o processo. A arqueologia, você pega aquele vestígio, aquele artefato e coloca naquele contexto. E para contar uma história, você precisa ter também um contexto e procurar ver dos dois lados, principalmente da questão da guerra. Eu vejo, no entanto que eu procuro ver
ver pessoas do lado russo, vejo pessoas do lado ucraniano, entendeu? E vou ali, sabe, medindo, vendo outros contextos, por exemplo, a participação do Brasil, dos Estados Unidos. Então a gente precisa pegar uma série de caminhos aí para entender um todo, porque senão a gente acaba tomando partido, né? E assim, tem pessoas que gostam da gente, né? Vamos acabar sendo influenciadores também, as pessoas vão comprar o nosso e vão com a gente. Vão ter pessoas que vão discordar, falar, não discordo, não é assim, inclusive vão nos detonar também na rede social, e tem aqueles que vão ficar no meio termo, olha, até a página 2 eu concordo com ele, das 5 em diante já era. E isso é justamente por essa condição. Às vezes tem autores que eu não gosto, eu não gosto, mas o que acontece? Por que eu não gosto? Porque eu já li o trabalho deles. Eu li o trabalho dos caras e cheguei à conclusão, esse cara não me agrega, esse cara eu não gosto, esse cara não dá, ele não é do ramo. Então, para a gente entender essa maneira, tem o lance lá do elefante, né? Aconteceu numa escavação, a gente estava contratado por uma empresa, era um local na qual eles queriam uma licença, né? Porque tinham vestígios indígenas, eles queriam que a gente fizesse ali uma prospecção arqueológica. Aí você vai, a cada tantos metros, você vai cavucando, né? Fazendo ali umas sondas e descobrindo, vai peneirando, todo um trabalho técnico para ver se encontra vestígios ou não. Quadrado. Isso. Você vai fazendo um buraco, aí você vai peneirando e tudo, aí quando você encontra um vestígio de alguma coisa, aí você faz a quadrícula. Aí você faz a quadrícula, o barbantinho, né? Geralmente um por um, bonitinho. Tem às vezes o pessoal que cava demais, quando você vê o cara já tá lá na China, mas enfim. Às vezes você fala pro cara um por um, ele olha e fala, quanto tem aí? Tem 3 metros. Entendeu? O cara vai cavucando, você fala, é um por um, não. Então, quanto dá? 3 metros. Entendeu? O cara tá dentro de uma cratera já ali, entendeu? Fez um fosso, né? Mas aí você tava lá fazendo a prospecção arqueológica. E aí a gente tava nessa prospecção de boa, e aí uma galera lá gritou, professor, eu encontrei um negócio aqui e tal, parecem ossos. Aí você pode acontecer, né? Você tá ali, você pode encontrar ossos de animais. Já teve lugar em Santos que a galera encontrou ossos humanos. E aí o pessoal lá, né, passando ali uma escovinha e tal, o crânio tinha um furo redondinho. Aí o que acontece? Parou a escavação, de uma escavação arqueológica virou uma cena de homicídio. Porque você liga para a polícia e tudo mais, entendeu? Era um sítio de sambaquis, né, que são amontoados de concha, né, dos povos litorâneos. Eles moravam ali e eles iam, né, fazendo aqueles amontoados de concha. Eles chegavam a enterrar as pessoas ali, né? E então até você pode ser que seja uma pessoa de vários anos atrás, fazia parte daquele grupo de sambaquis. Sambaquis até significa do tupi amontoado de conchas. Mas ali naquela região, que o pessoal estava justamente atrás desses sambaquis, foi encontrado e depois o pessoal foi lá escavar com máquinas e tudo, era um cemitério clandestino. Era um cemitério clandestino, tinha vários outros corpos ali. Então, o que era para ser um sítio arqueológico virou uma cena de crime. Até na época não era da perícia, né? Mas eu falei, se quiser eu ajudo aí, já estamos aqui mesmo, né? Então, é uma situação que pode acontecer, Vitor. Às vezes, você sai pensando que vai encontrar alguma coisa, escava um lugar parecendo um campo de futebol e não encontra nada. Zero. Nada. Mas tem lugar pequenininho que é muito rico. Então vai dependendo, né? A arqueologia é uma caixinha de surpresas. E aí, lá em Itu, cavucando lá, encontrei e tal, ossos de animais. O pessoal começou a escavar. Falei, puxa, legal, ossos gigantes. Eu falei, puxa, encontrei um dinossauro, né? Aí eu vou ter que chamar um paleontólogo, né? Porque é quem cuida dos fósseis, né? Animais e vegetais aí. Já vira outra
Que legal. Já vira outro. Olha o contexto trocando, entendeu? Aí eu vou ter que chamar um paleontólogo, que ele vai entender mais dessa questão. É lógico que antes eu vou tirar aquela selfie, porque fui eu que achei. Vai ser o Jeff Sauro. Exato, eu e o Rex, né? O Jeff Sauro. E aí vai daqui, vai dali. Chamamos o pessoal da paleontologia, da zootecnia, da veterinária, e aí o pessoal foi limpando, escavando bonitinho, e aí o pessoal já decretou, olha, isso é uma ossada de elefante. Falei, nossa, um elefante em Itu. Falei, São Paulo. Itu, interior de São Paulo. Falei, poxa, é uma cena. Quanto tempo para vocês conseguirem tirar toda essa ossada? Quanto tempo leva? Olha, assim, o pessoal ali por cima que detectou, essa descoberta era ali por volta de umas 10 horas da manhã. Bateu 6 horas, ainda não estava todo, né? Aí o pessoal voltou no outro dia ali. Foi basicamente 2 dias até tirar bonitinho, sem quebrar, sem nada, sabe? Fotografar, anotar. Legal. Foi um serviço bacana e você tinha ali umas 10 pessoas trabalhando nisso. Legal. E aí já chamou a atenção de ter um elefante em Itu, né? Porque um elefante, aí vai o contexto, né? Não tem nada a ver, não é uma região propícia. Nada a ver. Da África, da Ásia, você tem um animal totalmente fora de contexto. América do Sul, um tigre de sabre, por exemplo. Exato, lá os animais da megafauna, né? Você tem registros, né, de mastodontes e tudo, mas eles estavam mais na América do Norte, e no Brasil você teve alguns casos também, mas eu falei, um elefante aqui em Itu, né? Poxa, e aí você falou, não, tem que contextualizar, tem que colocar o elefante aqui, vamos, né, definir. E para piorar a situação, o elefante estava sem cabeça. Nossa, cara. Não tinha cabeça. Não tinha cabeça. Não tinha cabeça. Aí você fala, um elefante em Itu sem cabeça. A lenda aí de você fala, Roll. Não era cavaleiro. Pois Poxa. O elefante sem cabeça. Aí eu falei, e agora? Não, tem que dar um jeito. Aí invoquei o espírito de historiador, fui atrás das fontes, documentos, e aí, décadas atrás, teve um circo que chegou ali naquela região, que era uma fazenda. Era uma fazenda gigante. E aí o dono da fazenda, ele autorizou que o circo ficasse ali. E ali o circo ficou, atendendo a cidade, tudo muito legal. E o circo tinha atrações que envolviam animais. E um dos animais era um elefante. Porém, o que aconteceu? Esse elefante já estava velho, doente, e acabou morrendo ali na fazenda, onde o circo estava. E aí o pessoal do circo pediu autorização para o dono da fazenda se poderia enterrar o animal ali. O dono da fazenda autorizou, desde que ele pudesse ficar com a cabeça. Colocasse. Exato. Isso, colocar na sala, sabe aquelas salas chiques que você tem gigantona com cabeças de animais? De várias caças, sim. Isso. O cara simplesmente ia ter uma cabeça de um elefante empalhado ali, né? O pessoal da taxidermia ali ia ter um trabalho, mas o cara ia ter isso, cara. Imagina você à noite indo no banheiro tomar uma água e passa ali e vê uma cabeça de elefante te encarando. Que isso? Eu tô fora. Cara, mas tô fora. O legal dessa história é que é muito bacana, né? O relato. Mas acho que ela exemplifica muito bem o que a gente estava falando. Você se depara com uma informação inicial e você fala, opa, né? Porque, cara, imagina assim, começou a desenterrar, né? Eu tô falando assim, obviamente eu não estava lá. Mas aí vocês começaram a perceber que era um elefante pela formação óssea. Tipo assim, não passou pela cabeça de ninguém que aquele elefante já tá sem cabeça. Então, quando começou a desenterrar, você deve ter pensado, é um elefante. E alguém com certeza ia falar assim, um elefante. Mas aí, você vai assim, 5 minutos pra frente, você fala, mas peraí, um elefante em Itu? Ué? E aí você vai... E sem cabeça? Peraí,
sem cabeça? E aí, cara, olha que legal. Você foi pesquisar, achou lá fontes, um dia veio um circo. Cara, isso é muito bacana, porque alguém provavelmente faria assim, um elefante sem cabeça, sei lá. O povo gosta da resposta mais rápida, né? Um elefante sem cabeça, sei lá, alguém comprou um elefante, trouxe pra cá e matou e comeu a cabeça. Olha como é o processo de você buscar informação é muito bacana, né? Você ir, ver as fontes, descobrir que um dia veio um circo para a cidade, descobrir que aquela fazenda era uma fazenda de café, enfim, uma fazenda rica, né? Abastada. E aí o que aconteceu? Depois você vai, né, procurar o lance da cabeça. Aí quando o dono da fazenda, ele era português, ele voltou para Portugal, levou as coisas, levou a cabeça embora. Então a cabeça nem mais estava no Brasil. E aí quando ele foi, deixou para os filhos de herança, que fragmentaram a propriedade, aquela ali ficou, e o filho dono daquela propriedade queria vender, né, para uma construtora para fazer ali torres, tal, de apartamento. E aí então você precisava, né, de uma licença arqueológica por conta de possíveis vestígios. Você encontrava questões também envolvendo questão ambiental, né, licença ambiental. Passou uma moto meio barulhenta aí. Eu achei que era 13, sexta-feira 13. O Jason não, você viu? Elétrica, o Leatherface. Isso. Ou lembra aquelas máquinas de moicana, né? Dá vontade de você pôr pra dá uma com limão aí. Vê aí uma com gelo e limão. Mas... E aí o que acontece? E aí esse camarada foi embora para Portugal, deixou ali a fazenda, levou a cabeça embora, já deve ter falecido o senhor e tudo, porque essa história é bem antiga. E aí, veja você, depois de um tempo, aquela propriedade ali, vendida para uma construtora, precisava de toda a questão ambiental, a questão arqueológica, e a gente achou ali, né, esse vestígio e acabou trazendo de volta, resgatando essa história aí. Então, se você não vai na pesquisa, não entende o contexto, cara, seria uma história. E aí, isso daí poderia pegar, né, o cara que comprou um elefante que foi trazido por um extraterrestre. Aí o que acontece? Vai formigando 500 mil informações, 500 mil histórias, que não era bem isso, entendeu? Então, por conta de um achado ali de alguma coisa, pronto. Vai fervilhar histórias, vai fervilhar fatos aí, mas não, você vai lá na fonte. Você vai lá na fonte primária, inclusive informações que a gente até pegou da prefeitura e tudo mais, e a gente chegou nesse parecer aí o que era. Cara, é muito interessante. E uma dúvida, esse elefante está em algum lugar hoje em dia? Então, na época o pessoal, eles, inclusive o filho, né, que era dono lá, o proprietário e tal, ele disse que pertencia a uma faculdade, né, e eles iam levar para a faculdade, eu não sei para onde foi, mas ele ia para um museu de veterinária de alguma faculdade aí. Eu não sei, até preciso perguntar pro pessoal que fim que deu, mas assim, o pessoal da construtora não queria, e o dono ali falou, vou colocar um elefante na minha sala. Eu falei, seu pai colocou a cabeça, você põe o corpo, o esqueleto. E aí, segundo ele era professor de uma universidade também ali do interior de São Paulo, ele iria levar para o pessoal de veterinária de lá. Então tem alguma faculdade com algum museu de veterinária que tem um elefante sem cabeça. Se um dia a galera encontrar por aí, falar, esse é um elefante de Itu e tal, o pessoal vai lembrar dessa história aí. Que legal, cara. Ó, tem umas perguntas aqui, ó. A Lê Barbosa perguntou o seguinte: qual a pesquisa mais longa que você fez devido a algo encontrado durante um processo arqueológico? Então, as escavações que eu participo é meio um lance, assim, meio freelance. O pessoal tem um projeto e aí eles me convidam para participar. Então, o que acontece? Às vezes eu começo um processo e não termino.
entendeu? Outras pessoas vão dando seguimento. Eu trabalho naquele determinado período fazendo determinada coisa. E aí encontramos, falamos e saio. Então, às vezes, você vai trabalhando com 2, 3 escavações, 2, 3 equipes, e às vezes eu faço esse levantamento histórico antes das escavações, esse trabalho de pesquisa histórica, levantando fontes, dados, questão de solo, questão de ambiente. Então, assim, às vezes eu falo que eu sou meio freelance. Então, onde que o pessoal está trabalhando me convida para participar do projeto, eu vou lá, desempenho uma função e saio. Já teve escavações que duraram 3 anos, mas eu fiquei ali 3 meses. Então, meu lance não é... Eu nunca... Aliás, é uma coisa, justamente por conta do tempo, né? Por conta das escolas e tudo. Eu não posso me afastar da sala de aula um tempo muito grande, né? Porque senão vou estar acabando prejudicando os alunos e a escola. Então, assim, eu vou participando onde me chamam. Às vezes é algo que eu levo um final de semana, às vezes é algo que demora alguns meses, mas de pegar algo e ir até o fim e tal, eu... Nunca peguei, até uma falha da parte do arqueólogo, né? Não, que legal. Não, cara, mas é como você comentou, você tem muito projeto para lidar. Ó, a pergunta aqui do Nicolas Bardasson. Qual foi a maior coisa que você já escavou? Ah, com certeza a maior foi esse lance, né, de Itu. O maior foi o lance do elefante. Foi. E assim, demais, você tem... porque a arqueologia assim, do Brasil, ela é voltada para civilizações indígenas, tá? Para sociedades indígenas. Então você encontra muitos artefatos indígenas, você encontra muito do período de caçadores, coletores, né? Do pessoal que usava instrumentos líticos, né? De pedra. E depois você, coisas do período da história do Brasil, né? Brasil Colônia, Brasil Império e do Brasil República, principalmente no começo do Brasil República. No caso de São Paulo, por exemplo, você vê muita das mudanças e permanências da cidade de São Paulo. Então, assim, o pessoal na correria, eles têm uma cidade e eles não derrubam a cidade, limpa tudo e faz. Eles constroem outra cidade em cima. Então é muito comum você encontrar artefatos de outros períodos de São Paulo. Por exemplo, em escavações do metrô, foram encontrados trilhos do bonde. Por exemplo, o pessoal não tirou os trilhos do bonde. Não, eles simplesmente fizeram em cima. Então é muito comum das estações novas aí do metrô, você encontrar artefatos mais antigos da cidade de São Paulo, trilhos. Esse dia mesmo eu estava indo para Santo Amaro, e na estação da linha Lilás, eu subi a escada rolante, do lado tinha algumas coisas que eles encontraram durante a escavação do túnel do metrô. Entendeu? Da cidade. Então, assim, o maior foi esse lance do elefante, e demais é sempre vestígios de civilizações antigas, né? Indígenas, alguns, né, dos paleoíndios, né, que são os mais antigos, e vestígios do Brasil Colônia, Império, República, muita coisa do período da escravidão, né, das fazendas de café, principalmente de São Paulo, né, do Rio de Janeiro. Então você tem muitas fazendas que eram escravagistas, e você acaba encontrando vestígios que nos remetem a esse período da escravidão. Não entendi. Ó, uma pergunta aqui da Pati Tertu, a Patrícia, perita Pati. Existe obrigatoriedade de entregar tudo que se encontra, mesmo sendo na sua propriedade particular? Digo, no caso de artefatos. Então, você tem o IPHAN, que é um órgão federal, né, que regulariza essas escavações, e aí depende para quem que você está escavando, né, o que está no contrato. Às vezes, quando você está fazendo por uma universidade, as coisas ficam para a universidade, para seguir a pesquisa. Outras você vai ficar com o proprietário ali daquele local. Às vezes o proprietário também não quer. Então, assim, você tem uma série de variações. O que dá mais trabalho é quando você encontra ossadas humanas, né? Quando você está em cemitérios indígenas. Então, isso, cara, nossa, dá um problema assim, que às vezes entra em processo, coisas que demoram anos aí para resolver. Então tem todo
cuidado, toda uma dinâmica quando envolve vestígios de pessoas mesmo, né? No Egito, por exemplo, você já tem uma lei, por exemplo, que tudo que é encontrado do período do Antigo Egito é de propriedade do Ministério de Antiguidades. Então, tudo é levado ao Museu Egípcio, tudo. Qualquer coisa porque assim... Exatamente, portanto que muitas das escavações são feitas pelas universidades egípcias e com todo por trás o anteparo do Estado egípcio. Então o pessoal faz muita escavação, deve ter algumas escavações particulares, muita coisa contratada, assim, mas o Egito tem uma questão burocrática muito grande quando envolve os seus artefatos. Porque assim, o Egito ele foi saqueado, né, ao longo dos anos, né? Se retirar todos os artefatos egípcios que estão espalhados por aí, tem muito museu que vai ficar, né? Vai ficar ali sem nada, vazio. Então, isso vai variando de país para país. Então, geralmente, a burocracia ela é de acordo com o que está no papel, com as diretrizes do IFAM. É uma burocracia grande, principalmente quando se encontra corpos, né, cemitérios indígenas e tal. Já no Egito, não. Você está lá, encontrou uma múmia, você prepara que o Estado vai ficar com ele. Os artefatos, a maioria também. Não. Ô, professor, uma dúvida. Vamos supor que assim, eu estou aqui na minha propriedade, né? É a minha propriedade. Comprei, enfim, a propriedade é minha, propriedade particular. Em determinado dia, sei lá, eu estou escavando aqui, não me pergunte por que eu estou aqui escavando, e eu encontro, sei lá, instrumentos do barão cafeicultor fazendo cafeicultura daqui da região. E aí, eu sou obrigado a declarar que eu estou com esses objetos? Como que fica essa condição? Então, muita gente... o que acontece? Muita gente quando está fazendo obras em encontro, né, dentro ali de sua propriedade, o pessoal geralmente fica, quando, dependendo do que a pessoa fica, ou ela mesmo chama um pessoal de uma universidade, vou chamar o pessoal de arqueologia ali da universidade mais próxima, vou ligar para um museu aí da cidade, vou acionar a Secretaria de Cultura da minha cidade. Então, assim, vai depender do que a pessoa encontrou e a finalidade. Se eu já vi gente que encontrou determinadas coisas, artefatos líticos, por exemplo, e estão com eles lá. Como já vi pessoas que chamaram o pessoal de arqueologia de determinada universidade, já acionou a secretaria. O que acontece, Vitor? Às vezes o pessoal tem medo que o fato de ter encontrado ali na sua propriedade determinadas coisas, ele tem medo que vai perder a propriedade. Vai perder a propriedade, as pessoas vão querer comprar, vai virar um patrimônio histórico, um patrimônio material, um patrimônio cultural, que você não pode mexer, você só pode restaurar. Então, por conta desses detalhes, dessas situações, as pessoas acabam ficando com medo. Então, tem gente que prefere guardar ou prefere caminhar para o museu, então vai variando também de acordo com o que a pessoa encontrou e, assim, entre aspas, o medo dela em relação à situação. E agora, o que eu faço? Né? Eu aconselho, né, aciona a Secretaria da Cultura da cidade, ou chama o pessoal de arqueologia de alguma faculdade, para fazer o que for melhor ali. Porque, assim, você esconder um artefato, quando você expõe um artefato, você está preservando, você está resgatando a história e a memória. É um patrimônio cultural daquele lugar. Então, acho que todos temos o direito de preservar essa memória. Então, porque assim, existem pessoas, por exemplo, que são donas de artefatos e elas pagam para determinado museu e tal, e esses artefatos ficam, né, guardados ali na reserva do museu e nunca são vistos. Nunca são vistos. Então, o que acontece? A pessoa, ao fazer isso, ela está escondendo da sociedade um pedaço da história, sabe? E assim, tem uma frase muito interessante, que povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la.
Então você mostrando ali, né, tem até uma discussão muito grande que aconteceu, que está acontecendo na Alemanha, mas por conta dos conflitos ali na Europa, essa discussão deu uma esfriada. Mas o ano passado, por exemplo, o pessoal ali, bunkers que eram usados pelos nazistas dentro do contexto da Segunda Guerra, tinha um pessoal querendo destruir tudo e levantar prédio de moradia. E aí veio uma discussão, não, tem que preservar, porque tem que servir de exemplo, né, para o mundo não repetir. Aí o outro falando, não, a Alemanha tem que apagar isso da história. Então rolou uma discussão muito interessante, até um professor amigo meu que mandou os artigos ali num determinado grupo de arqueologia, e tava lá, cara, uma discussão ferrenha na Alemanha sobre alguns lugares que remetiam ao nazismo, e tava lá, apaga da história ou mantém, igual lá no gueto de Varsóvia, né, na Polônia, o campo de concentração de Auschwitz, né, que a Polônia não vai ficar aqui, vai servir para manter a memória do que aconteceu, para que não seja, né, referência no futuro, porque história é isso. Tem gente que fala, história é passado, é estudar coisa antiga. Não, história você pega como referência o passado, olha para o presente, vê o que está acontecendo, e aí você pode até planejar o futuro. O nazismo, por exemplo, é algo que eu olhei no passado, não deu certo, coisas que eu olho, ainda enxergo, né? Ainda enxergo vestígios nazistas na sociedade, falas mal colocadas que dá um baita problema, e aí a gente vê, fala, comenta, vai contextualizar para que isso não se repita no futuro. Eu não posso ter isso no futuro. Então, quando você apaga determinadas memórias, sabe, a sociedade vai perder isso. Agora, quando você mantém viva por meio dos artefatos, por meio dos documentos, por meio até da história oral, porque esse dia eu falei para os alunos, é interessante, eu falo da Segunda Guerra, com as informações que eu tenho, com as fontes que eu pesquisei. Mas já pensou se vem alguém que comenta, que viveu a Segunda Guerra, para contar para vocês? Uma coisa é eu falar sobre a Rússia e a Ucrânia, outra coisa é um russo sentar aqui e colocar o ponto de vista dele, um ucraniano, entendeu? Então isso também é história oral. Muitas civilizações mantiveram a cultura, a história do seu povo pela oralidade. Então, essa questão é muito importante, né? O saber ouvir do ser humano. Só que às vezes a correria do dia a dia é tanta que a gente não consegue parar para ouvir o próximo, né? Que às vezes a experiência de vida dele também passa a ser um patrimônio, né? Cultural para as pessoas. Então, é isso que acontece. A questão é, apago, escondo ou deixo à vista para todo mundo ver, aprender e manter viva a memória daquele fato? Sim, sim. Até interessante você falar da oralidade, porque muitas religiões pagãs, ali século III, século V na Europa, por exemplo, os druidas, na Europa, na Britânia, né, na antiga Britânia, ali século V, o que se passava de conhecimento de um druida para o outro era apenas oral. Eles tinham uma crença que se um druida escrevesse um livro, ele ia perder os poderes dele. Então era tudo transmitido de forma oral, bem bacana. As civilizações indígenas fazem muito disso, né? Sim, também. E, Jeff, e assim, para quem está ouvindo essa live, como eu, e está animadaço, eu quero começar a aplicar, buscar mais história no dia a dia, que dica que você daria para a pessoa? Como que a gente pode aplicar as ferramentas de um historiador no dia a dia, sem ser historiador? Como que a gente aplica o nosso benefício? Certo. O que acontece? A história, ela é feita de um processo, né? Passado, presente e futuro, né? Então você vai sempre pegar como referência o passado. E aí hoje você vai procurar entender como é que está a situação e fazer uma projeção. Olha, isso no futuro não vai dar certo, é melhor não repetir. E aí qual que é a dica que eu dou pro pessoal? Olha, você vai pegar um fato, vai pegar uma situação, você vai lá... data, né? Quando que aconteceu o fato? Quando que aconteceu? Aconteceu em 1990, está acontecendo agora em 2022. Onde? Né? Espaço mesmo, lugar. Por que naquele lugar? Por que não em outro? Personagens históricos.
É o sujeito histórico, quem está fazendo aquilo acontecer. Tá. Isso, porque pode ser um grupo, pode ser um camarada, e aí você vê o processo, né? Por que está acontecendo aquilo? E o desfecho, o provável desfecho. Então é o onde, o quando, né? O quem, o porquê e o resultado. Isso daí, ou um possível resultado, né? Que nem, o conflito da Rússia e Ucrânia pode desencadear uma terceira guerra mundial. Tá, por que poderemos ter esse resultado? Porque daqui a pouco vai chegar os aliados da Ucrânia, a Rússia vai chamar os outros seus também, e aí você tem conflito de proporções globais. Os Estados Unidos se posiciona do lado de alguém, leva o Brasil junto e outros países da América, entendeu? Falei, então você vai... Se for luta de espada, do resto não me chama. Tá? Já deixei claro. Eu também. E eu que nem de espada. E eu que nem de espada. Eu vou fazer o que na guerra? Vou me esconder debaixo da mesa e relatar os fatos, ó. Alguém tem que contar isso pra galera do futuro, ó. Você vai ser o arauto. Exato. E a principal dica, pessoal, leia, pesquise, pegue livros, entendeu? Escute pessoas dos dois lados. Eu sei que é difícil a gente, dentro de um contexto, ser ali neutro, vamos dizer assim. Você acaba puxando, né, por um lado, você vai ter um lado, né? Mas procure ver os dois lados. Não veja só aquele que te agrada, veja o outro também. Porque às vezes você está demonizando, mas aí você conhece e fala, até que os caras têm um motivo. Mas esse daqui que eu tô defendendo, porque às vezes tem gente que morre abraçado com uma causa, morre abraçado com uma pessoa, morre abraçado com uma política, e o cara nunca dá o braço a torcer, ele vai morrer defendendo aquilo. É igual o time de futebol. Não importa que meu time tá ruim, que meu time eu vou torcer e vou até o fim ali, né? É a mesma coisa. Vai lá pro Parmeirinha até o fim, né, Jeff? Tem, até o fim. Quando tá ganhando, porque quando tá ganhando é legal torcer, mas quando tá perdendo, tá rebaixado, aí a galera some, né? Então, se a gente fosse resumir aqui, você falou pra gente, né, como base do que você falou, buscar por informações, e aí você deu uma segmentada interessante, a gente pode buscar por informações sobre quando, sobre onde, sobre quem e sobre por que determinados eventos ocorreram. E tentar prospectar com base no que aconteceu, analisando o que acontece agora, o que a gente pode esperar no futuro. Acho que isso, para quem está em dúvida, já é muito interessante no dia a dia, né? Eu costumo dizer o seguinte, hoje a internet ela é uma terra de especialistas. Todo mundo é especialista em tudo, né? A pessoa não estuda os ofícios do outro, aí ela vira em 2 semanas especialista num tema e vai lá e fala tudo sobre o tema. Eu sei o seu tema, eu vou estudar 2 semanas de arqueologia e eu vou mostrar que o Jeff está errado sobre a arqueologia, né? A internet virou esse grande jogo de war sem fim, com todo mundo querendo dominar ali algum território. E quando alguém fala que sabe tudo, ou quando alguém dá uma opinião final, o pessoal até briga comigo, porque eu sou muito cara que fala pode, eu uso muita palavra pode. Olha, pode ser, tudo indica, aparentemente, provavelmente. Eu sempre coloco ali um contexto, né, que não chega a ser uma afirmação definitiva. Eu falo, olha, com base nisso, naquilo, aparentemente é tal coisa. Quando eu vejo alguém que tem muita certeza, a minha interpretação é a seguinte: ou essa pessoa ela não tem certeza, ela está muito enganada, ela está muito equivocada, né, com um viés gigantesco, ou ela está tentando tirar algum proveito dessa situação. Então eu sempre fico com os 2 pés atrás. Apareceu uma pessoa que está dando a afirmação definitiva, está dando um ultimato, seja qual for o assunto, ou essa pessoa, na minha visão, ela é muito ingênua, ela está muito mal informada, ou ela está muito mal intencionada, fazendo isso de cada Exato. De qualquer situação, quando alguém apresenta certeza, duvida. Acho que essa seria a primeira dica aí, né? Tome cuidado, porque a dúvida ela sempre te leva a buscar mais. Porque se a pessoa fala e você engole tudo, fala, beleza, é isso mesmo, fica muito fácil. E outra, aceitação não é muito fácil. Por isso que a gente tem um rebu muito grande na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, quando o pessoal começa a
questionar a igreja, por exemplo, porque a explicação de tudo era muito boa, é porque Deus quis assim, entendeu? Sim. Era fácil. Fácil. Aí vem os questionamentos, não é bem assim. O pessoal não tira Deus, né, do contexto, mas eles deixam de lado e começam a ver o papel do ser humano naquela situação. E a partir daí, o que acontece? Começam os questionamentos. Então a dúvida é muito importante. O porquê é muito importante, porque isso vai te dar, né, vai te tirar da zona de conforto e vai fazer você buscar. E é lógico, você tem que tomar cuidado. Viu um texto de determinada pessoa, pesquisa, veja quem é o cara. Entendeu? Sim. Porque eu sempre falo para os meus alunos, cuidado com o Ctrl+C, com o Ctrl+V, o copia e cola, e às vezes o Ctrl+P que é o imprime. Porque numa bela manhã de sol, vou eu lá, né, com a maior vontade do mundo, pessoal, pesquisa, tá aqui o roteiro sobre Napoleão, põe lá na lousa. Aí o camarada vai e aos 45 segundos do segundo tempo, depois que acabou o Fantástico, ele lembra. Putz, amanhã tem trabalho de história do Napoleão para entregar. E eu não fiz nada. Napoleão é muito legal, cara. É muito legal estudar o golpe Com certeza. A estratégia de guerra de Napoleão é muito bom. Então, quem está assistindo essa live, pessoal, pesquise sobre Napoleão, que é muito legal, cara. Assim como o Roma Com Antiga, certeza. é muito bom. Muito bom mesmo. Mas eu entendi seu Com ponto. Aí o certeza. cara, no 45 do segundo tempo, deu um Ctrl+C, Ctrl+V ali no Wikipedia. Aí o que acontece? Você, aos 45 segundos do tempo, depois do Fantástico, puxa, amanhã tem. Aí você vai lá no Google e lá, história de Napoleão. Só que, dias antes, acordou um camarada, um blogueirinho aí, que nunca leu um livro de Napoleão, mas na cabeça dele, Napoleão foi assim, assim, assado. Aí ele vai lá no blog dele. Vai começar. Isso, detona tudo lá, Napoleão, pá, pum. E aí essas últimas, né, que ficam mais afloradas, né, quando você pesquisa, foram as últimas que estão circulando na rede. E aí o filtro vai pegar esses mais recentes. Aí você vai lá, já clica lá no cara, copia, cola, imprime e manda. Aí eu que li um pouquinho de Napoleão, falou, meu, isso daqui tá errado. De onde ele tirou? Aí eu vou lá na referência. Aí tá lá, www.sabedeusuque.com.br. Aí você entra lá, vê que pertence ao camarada, qual que é a referência do cara. Tem um canal ali sobre isso, tem um canal de curiosidade, tem um blog disso. Aí você fala pro cara, meu, sinto muito. Se você tivesse pego determinada pessoa, lido o certo livro, a nota seria outra, mas isso daqui tá errado. Ah, mas veio da internet, tá. Mas e aí? Igual as pessoas falam, quero referências de determinadas coisas. Olha, veja esse autor, leia esse livro, entendeu? Questão de microexpressões faciais, comportamento. Meu, Vitor metaforando. Vai lá que você tá bem encaminhado. Química, Danilo Pelege, o Higgs, entendeu? A gente tem Carol Portilho. A gente tem as nossas referências. São pessoas que a gente leu, são pessoas que a gente estudou, pessoas que a gente pegou o livro para ler, entendeu? Que tem um contexto, que as informações que estão ali é resultado de pesquisa, não é coisa que a pessoa imaginou, que ela acha que, entendeu? Então isso é muito importante, porque assim, as informações, ao mesmo tempo que elas estão aí, milhares e milhares, na ponta dos dedos ali, na palma da sua mão com seu smartphone, pode ser algo que não seja confiável e pode fazer você entender errado, passar para o pessoal errado. Então é um dano, é ruim para a sociedade isso daí. Porque você, em vez de ajudar, você vai, como eu falo, vai emburrecendo a sociedade com informações falsas, porque isso vai se replicando. Vai se replicando e aí, o que acontece? Você vem com a informação verdadeira, você que é o errado da história. Mas como assim? Eu sempre aprendi assim e agora você está desmistificando? Pô, professor, aí o revolucionário doido. É foda, cara, porque, bom, aí entra a minha opinião pessoal nisso, mas é um momento onde a gente tem muito mais público pro relativismo do que pro factível, então que já é, olha só, e é algo que daqui a anos, quando se estudar a história, vai se falar desse processo da ascensão das redes sociais, provavelmente, como que se transformou tudo Com certeza. Na verdade, assim, na minha visão, daqui a anos vão falar, talvez, de como que se iniciou um processo de guerra de narrativas, é o que eu diria hoje. Eu diria que a guerra
mundial que o pessoal fala, eu não acho que é guerra mundial. Eu acho que a gente tem um contexto de guerra cibernética, muito parecido com a Guerra Fria, inclusive, onde a gente tem ali uma disputa de ideologia, uma disputa sociopolítica, enfim. Mas eu acho que é uma guerra de narrativas onde se pinta hoje, e não uma busca por fatos. Acho que essa é a minha visão pessoal, deixando claro. Bom, teu Jeff, cara, que live legal. Tu topa fazer uma live de história medieval lá no meu outro perfil, outro dia, no meu perfil secundário? Porque lá é mais aberto, eu posso falar qualquer coisa lá. Então, beleza. Maravilha. Fica aqui a propaganda para quem está aqui vendo. Pode seguir a gente lá, @MetaStudios. Eu e o professor Jeff vamos fazer uma live aí de história medieval. Estou estudando bastante sobre Roma também, mas é tudo, eu só vejo estratégia de guerra, né? Então, assim, eu posso te passar o que eu sei de guerra e toda a parte histórica, mesmo grosso, a gente conta contigo para lidar. Tranquilo. Aceito. É só marcar o dia e horário, estaremos lá. E um prazer, uma honra estar aqui contigo, né? Sabe que sou admirador do seu trabalho aí, né? Nós somos parceiros do Empate Forense também. Um abraço para toda a galera do Empate que está aí conosco também. E precisando, estamos aí. Já falei que sou consultor histórico aí do canal Metaforando aí, pode contar comigo. Foi muito bacana mesmo, o horário passou que eu nem senti. Nem vi, cara, nem vi. Bom, meu querido amigo, muito obrigado mesmo por ter participado aqui, cara. Valeu mesmo, cara. Que live. Fico muito satisfeito quando o horário passa rápido assim. Que você nem percebe. Tem que você ver que o negócio foi tão bacana que fluiu e você nem se ligou no tempo. E, bom, agradeço a quem participou com a gente aqui. Pessoal, muitíssimo obrigado a todos que vieram aqui. Um abraço para os alunos aí do professor Jeff que estiveram aqui com a gente também. Eu vi o pessoal comentando bastante também aqui. A gente se vê semana que vem, pessoal, para mais uma live da comunicação. Valeu. Obrigado, Jeff. Boa noite. Valeu.